há muita gente que tem sido destruída por esta falta de perdão. Há muitos que foram alijados da vida por desconhecerem a obra plena de Deus e todo o poder de Deus para que nós vivamos a expressão maior do perdão. Nós vamos, em nome do Senhor Jesus, estar seguindo esta trilha do poder do perdão. Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Essa expressão, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. O ódio escraviza, o perdão liberta. Há muita gente que se encontra refém dos sentimentos escravizantes do ódio. Os ressentimentos evidenciam a presença insuportável de uma mágoa odienta no coração humano. Todo aquele que não perdoa o ofensor torna-se escravo amargurado do seu inimigo. Ninguém vive mais aprisionado do que aquele que apela para o sentimento de vingança. Há um provérbio oriental que afirma: o fogo que você ateia em seu inimigo queima mais a você mesmo do que a ele. E isto é uma evidência no caso de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que os soldados que foram jogá-los dentro da fornalha é que foram queimados. Todos aqueles que ficam dominados pela lembrança azeda dos acontecimentos acabam se drogando com as toxinas mortais do desgosto atormentador. Aquela substância que o organismo produz em virtude da lembrança desagradável vicia, gera um sentimento de vitimismo na pessoa, e a pessoa fica como que necessitada daquelas doses de autocomiseração. A vingança, por menor que seja, envenena a alma. Assim, há muitas pessoas atrofiadas e muitas outras aleijadas em consequência do veneno lento e sutil inoculado no sistema emocional pela falta de perdão. Se nós pudéssemos diagnosticar qual é a etiologia da enfermidade, qual é a causa, vamos dizer, há por trás disso um espírito não perdoador. Nós tivemos, e hoje me referi com os jovens lá naquele encontro na fazenda, daquele nosso cientista brasileiro, Dr. Wust, Augusto Wust, aquele ornitólogo que tinha como especial apreciação os colibris.
e que morreu de uma cirrose hepática, em consequência dos seus trabalhos com sapo. Ele pegava no sapo, e o veneno do sapo, ele é assimilado pela pele e armazenado no fígado. Ele sofreu até uma pagelância, onde os índios de uma determinada tribo foram fumar o cachimbo lá para tentar eliminar as toxinas, mas não conseguia. Ele morreu de envenenamento lento, transmitido pelo sapo. Mas tem muita gente que está ensapeada com as amarguras da vida, envenenadas por um veneno sutil. Jesus, contando a parábola daquele homem que devia 10.000 talentos e foi perdoado, e não perdoou o outro que lhe devia 100 dinheiros, 100 denários. Ele devia uma fortuna de 60 milhões de cruzeiros, de reais, e não perdoou o outro que devia 100 reais. Ele devia 60 milhões e o outro devia 100. Ele foi perdoado pelos 60 milhões e não perdoou o outro que ele devia 100. Jesus disse que os verdugos, os carrascos, iriam atormentá-lo até que ele pagasse o último centavo. Isso está registrado em Mateus, no capítulo 18, verso 34 e 35. E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Verdugo, o carrasco, também existe na consciência. São elementos invisíveis que ficam cobrando centavo por centavo da dívida, com um sentimento de culpa, buscando vingança. Se você tiver alguém que lhe é seu inimigo, para o seu próprio bem, perdoa-o. Porque se você não perdoar, você vai tê-lo na sua mente e no seu coração, como um algoz, a cobrar cada um dos centavos. É invisível este inimigo, este verdugo, mas é duro demais. Eu já tive e sei como é difícil. O lixo tem sido uma grande preocupação dos ecologistas, pois contamina toda a natureza. E o lixo atômico, então, é pior ainda. Não se sabe onde esconder o lixo atômico, porque ele contamina e tem processos de destruição, mas é quando vai irradiação. Processos de irradiação, que é preciso ser colocado em caixas de chumbo, enterrado em lugares que não passe ser vivo por próximo, porque é terrível. Rios e lagos têm morrido em razão dos dejetos poluidores que acabam destruindo toda a flora e fauna. Nós acabamos de ver o nosso cartão postal, o nosso lago Igapó, que foi esvaziado para que fosse detectado os esgotos que foram colocados dentro do lago, que estavam poluindo o nosso lago. Clandestinos, muitos esgotos
e afluentes que estavam jogando dentro do nosso. Só foram encontrados mais de 20. Essas pessoas foram multadas, mas não deviam ser só multadas, deviam ter levadas ao jornal para mostrar que a coisa é séria, matando o que nós tínhamos de mais bonito aqui na cidade. Toda vez que chega um visitante, nós vamos mostrar o Lago Igapó. Mas lagos e rios têm sido mortos pela poluição. Também grande parte da humanidade vive poluída pela sensibilidade amargurada que a impede de uma vida próspera em todas as suas dimensões. Gente que se encontra hoje envenenada, embriagada de ressentimento, amargurada de espírito e sofrendo. Muita gente sepulta o ódio em seu coração e vive destilando aquela baba contaminada dos ressentimentos em todos os seus relacionamentos. Você começa a conversar com a pessoa e logo você percebe que a conversa dela é uma conversa enferrujada. Tem lamentações, tem murmuração, tem malícia, tem picuinha, que evidencia lá no fundo um coração dolorido, purulento. Muitos filhos sofrem da deformação causada no ambiente dominado pelo desejo de dar o troco, da curva do rio. Alguém disse outro dia: este rio tem curva, fulano. Quer dizer, eu te pego lá adiante. Eu te encontro lá naquela encruzilhada. Vai ter uma oportunidade de nós nos encontrarmos. Pais amargurados são amarguradores. E isto vira uma bola de neve em progressão desastrosa. Depois nós temos netos e bisnetos e trisnetos e pentanetos sofrendo da artrose da amargura dos trisavós, sendo lançado aquele veneno. A Bíblia nos chama a atenção em Hebreus, não está registrado aqui no nosso estudo aqui, mas em Hebreus capítulo 12, verso 15, esta contaminação e o efeito que isto vai sendo desencadeado progressivamente. Atentando diligentemente por que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Uma pequena raiz de amargura pode contaminar a muitos. Uma mãe amargurada, um pai amargurado, amargura um lar. Depois isto vai desencadear. E vai passando. E nós vamos verificar determinados males que vamos chamar de doenças familiares. Um contágio que passa de pai para filho e depois fica. E que precisa ser tratado de modo muito profundo pela farmacologia da Bíblia, pelo tratamento de Deus lá da cruz, para eliminar todas estas desgraças que nos afetam. Ninguém vive neste mundo marcado pelo pecado sem os duros encontros, sem as batidas de frente, sem as contusões morais mais sérias. É impossível você viver neste mundo isento de trombadas. Não tem possibilidade. É impossível viver aqui na terra isento de injustiças, de maledicências.
de crueldades e de toda forma da maldade humana. É impossível. Ninguém pode viver sem isto. Mas fica também impossível viver adequadamente, sendo dominado pelo rancor e sentimentos de vingança. Se não formos capacitados pela graça de Deus para perdoar, jamais poderemos viver a vida mais abundante. E seremos de fato escravos de comportamentos os mais repugnantes. Todo aquele que só pensa na vingança impede que os seus próprios ferimentos cicatrizem, e a purulência de suas feridas acabam entrevando os movimentos sadios. Nós lemos na palavra de Deus em Efésios capítulo 4, verso 32. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele começa dizendo: olha, você precisa ser benigno, cheio de bondade, e com muita paciência, compassivo, para perdoar uns aos outros. De que maneira? Qual é a maneira? Como também Deus nos perdoou em Cristo. Eu quero dizer para você, não é perdoar o perdoável, é perdoar o imperdoável. Esse perdão de negociatas humanas não é o perdão da Bíblia. O perdão não é uma opção no estilo da vida cristã. Não é uma alternativa entre outras. É um imperativo indiscutível. Ou perdoa, ou perdoa. Não tem jeito, Tony. Ou perdoa, ou perdoa. Eu achava que tinha um outro jeito, mas não tem. A vingança é a coleira de um escravo, mas o perdão é o colar que distingue o coração liberto. Você quer usar uma coleira ou um colar? A coleira demonstra que você é escravo. O colar demonstra que você é, no mínimo, um elegante. Alguém já disse com muita sabedoria: o homem que se vinga parece um demônio. Parece com um demônio. O homem que reage no momento e mata parece um animal. O homem que julga e espera que a lei o condene parece um homem. Mas o homem que perdoa parece com Deus. Tem semelhança de Deus. É do caráter de Deus perdoar. Como também é do feitio do cristão perdoar. Nada neste mundo vil e em ruínas ostenta a suave marca do Filho de Deus, tanto quanto o perdão. Nada marca mais. Provérbios, capítulo 19, verso 11.
A discrição do homem o torna longânimo. A sua glória é perdoar as injúrias. A glória do homem é perdoar. Está aqui falando de um homem marcado pelo carimbo de Deus. É perdoar as injúrias, as calúnias. Um casal de missionários que foi chamado do Paquistão por questões administrativas de sua missão, teve um episódio muito doloroso com seu filho adolescente que foi agredido por 2 jovens concorrentes. Em consequência dos ferimentos, o menino perdeu 95% de uma visão e 50% da outra. Os jovens agressores foram presos e condenados, mas no tribunal, a mãe do menino agredido declarou o perdão dos pais, ainda que aqueles jovens tivessem que cumprir a pena. Porque a lei exigia que ele cumprisse a pena, mas eu posso perdoar por cima da pena. Isto é, aquilo que a lei exige tem que ser cumprido, mas no meu coração não pode ficar ressentimento. E quando aquela senhora foi indagada pelos repórteres de sua atitude, ela respondeu: nós perdoamos os agressores, porque podemos conviver com um deficiente, mas não podemos conviver com amargura em nossos corações. Ainda que meu filho fique deficiente, nós podemos conviver com a deficiência dele, mas nós não podemos ficar convivendo com essa amargura, porque ela vai nos intoxicar. Ela vai nos envenenar. Todos aqueles que se encontram perdoados por Deus são instrumentos de perdão neste mundo. Quem compreendeu o significado do perdão de Cristo não pode viver dominado pelos sentimentos mesquinhos de vingança e amargura. Deixa estar que eu te pego. Um dia, e ficar com esse um dia na cabeça. Se vai ter um dia para mim, eu quero que seja um dia que eu vou ter uma mesa na presença dos meus adversários, e naquele dia o Senhor vai ungir a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. Eu quero ter uma mesa, não para vingar, mas para celebrar. Celebrar o quê? A vitória da libertação da mágoa que o Senhor dá no coração. Aquele que conhece o perdão de Deus é um agente perdoador. Aquele que não sabe nada do perdão de Cristo não tem condições de perdoar os seus inimigos. Por isso, a vingança é um atestado claro da falta de experiência real com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca um ser humano professa mais a realidade de sua fé em Cristo, como quando renuncia à vingança e perdoa de coração as injustiças. Esta injustiça é dolorosa, está perdoada. Está perdoada. Mas Glênio, está perdoada. Eu sei que eu preciso pagar a conta aqui, a conta é grande. Lembre-se de uma coisa: quando você perdoa alguém, você tem que pagar a conta. O prejuízo fica com você. Assuma o prejuízo. Mas está perdoado. Nos fins do século XVII, durante a dominação turca na Hungria, um príncipe turco fez prisioneiro um nobre cristão e o tratou com extrema crueldade, obrigando-o inclusive a puxar um arado com parelha com um boi, em parelha com um boi. Os azares da guerra, todavia, modificaram a situação, e os tiranos vieram a cair em poder dos húngaros,
os quais incentivaram os seus compatriotas ao exercício da vingança contra os antigos algozes. Tal era o costume da época. O nobre húngaro, cristão autêntico, enviou às pressas um mensageiro ao príncipe turco com um salvo-conduto, dando-lhe garantias para partir em paz e refugiar-se em um país neutro. O mensageiro chegou tarde. O príncipe, atemorizado pelas possíveis represálias contra ele, acabara de tomar um veneno e encontrava-se em estado grave. Mesmo assim, ainda com certo alento, conseguiu ler a mensagem e exclamou: não morrerei maometano, mas cristão, pois não há religião que ensine perdão às ofensas como a de Cristo. Só o Evangelho perdoa. Aqui eu me lembro de Estevão. Estevão sendo apedrejado, e o povo jogando pedra nele, e ele abre os olhos para os céus e vê Jesus. A única vez que a Bíblia mostra Jesus de pé. Todas as vezes que a Bíblia fala de Jesus, depois da sua ascensão aos céus, fala dele assentado à destra de Deus. A única vez que a Bíblia fala de Jesus de pé é quando Estevão está sendo apedrejado. Ele disse: vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé. E vira-se e diz: ó Deus, perdoa-lhes. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. A mesma oração que Jesus estava pedindo lá na cruz. Perdoa-lhes, Pai. E debaixo das pedras foi enterrado, orando pelos seus algozes. Isto é do caráter do cristianismo autêntico. Não há fogo sem calor, nem cristianismo sem perdão. Primeiro, é Deus em Cristo nos perdoando de todos os nossos pecados. Nós cantamos ainda há pouco esse cântico novo, que fala que Cristo nos perdoou. Como eu gosto de cantar sobre o perdão. Ele me perdoou. Me perdoou por quê? Por causa da sua graça, da sua justiça, por causa da obra que ele fez em nosso favor. Por meio do sacrifício de Cristo, todos os pecados são perdoados de tal forma como se jamais tivessem sido cometidos. Todos os nossos pecados foram perdoados. Onde estão os pecados do Glênio? Não estavam escritos aqui nesse livro? Estavam, mas foram apagados pelo sangue de Jesus. Eles foram perdoados por causa do sangue, da obra da cruz, do sacrifício vicário de Jesus. O Elcio estava nos mostrando ainda há pouco um artigo que ele pegou lá na internet. Foi internet? É sobre um pastor nos Estados Unidos que não quer pregar mais sobre a suficiência do sacrifício de Cristo, porque acha que isto não é pleno, que na verdade Deus estava revelando a sua glória na face de Cristo, mas temos outros meios, não a cruz como o único sacrifício vicário salvador do homem, que podemos ter outros meios para nos salvar. E saiu com ele um grupo enorme. A igreja teve que fazer um acordo com o homem, porque a coisa está muito forte. Da igreja deste pastor Ramp são os famosos Robert Schuller e Norman Vincent Peale. Homens famosos no mundo, que estão pregando um positivismo, uma religião que nega a unicidade do sacrifício de Jesus Cristo. Mas isso aí é obra do anticristo e é falso, porque só há salvação em Cristo Jesus.
A justiça de Deus em Cristo Jesus nos satisfaz, ou satisfaz por completo todas as condições para nos perdoar completamente de todos os nossos pecados. Eu gosto de Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14, que diz claramente que ali foi anulado, foi riscado, foi acabado a dívida e foi apagado os pecados, perdoados. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Não sei, tem um homem aqui no Paraná que solta foguete todo dia. Ele mora numa cidade aqui perto de Campo Mourão. Todo dia ele solta foguete. E uma das coisas, ele diz que o cheiro do foguete, o cheiro da pólvora do foguete, faz-lhe muito bem. Ele chegou a dias de soltar 140 caixas de foguete. 144 caixas de foguete. E ele todo dia solta foguete. E eu estou quase me aliando com esse homem. Não sei quais são os motivos dele, mas os meus eu sei. Eu quero soltar foguetes, e foguetes muitos, de contentamento e de alegria, pela exuberante e magnífica graça de Deus que me perdoou tudo em Cristo Jesus. Qualquer dia desses, se vocês virem aí uma foguetória assim, o que é aquilo lá? Você vai dizer assim: o pastor Glenn está fazendo aquilo lá. O que ele está fazendo? Ele está celebrando. É para chamar a atenção do maior número possível. O que ele está celebrando? Celebrando, qual é o motivo da celebração dele? Foi perdoado totalmente em Cristo Jesus. Não sei se você entende isto. Não há conta mais a ser contabilizada. O escrito de dívida que era contra nós foi cravado lá na cruz. Fico achando engraçado quando o diabo vem fazer cobrança de uma conta paga. Ele bate na porta, ainda tem inquilino tolo que vai atender. Ainda uns vão lá e assinam o papelzinho do correio. E que conversa fiada. Eu sou um perdoado de Deus em Cristo Jesus. É um completo absurdo dizer que Deus nos perdoa porque Ele é amor. A única base pela qual Deus nos pode perdoar é a cruz. De fato, a cruz é o efeito sublime do seu grande amor, mas o seu amor não pode passar por cima da sua justiça. Deus não nos perdoa porque Ele é amor, Ele nos perdoa porque Ele é justo. É verdade que foi o amor dele que nos levou à sua justiça, porque todas as coisas estão de tal modo interligadas que uma não pode anular a outra. Mas Deus, sendo justo, ele disse: este homem não pode pagar a conta, mas meu filho pode pagar por ele. E eu vou fazer com que ele pague no meu filho. Eu vou colocar ele no meu filho, de tal forma que a morte do meu filho seja a morte dele e fique quitado. Fica perdoado. Fica justificado. Deus não perdoa o pecador sem que este sofra as consequências legais da sua justiça. E foi por meio de Jesus Cristo que Deus realizou uma tão grande justificação, capaz de nos perdoar totalmente de todos os nossos pecados. Isso aqui você precisa comer mastigando, degustando, saboreando. Tem gente que come e engole assim, vapt-vupt.
Nós precisamos aprender a mastigar. Eu estive a semana passada lá em Campo Grande e acabei sofrendo uma desordem de função intestinal, aquela tipo revertere ad loco tuo, ao ponto que os meus hospedeiros pensaram em encontrar só os óculos na patente. E depois eu passei a simples torrada. Mas como torrada é bom, bem mastigado, sem nenhum encapeamento, simples, aquela torrada valente. Que diz que tem uma torrada que é covarde, vem sempre acompanhada, com geleia, com manteiga, aquela valente, vem só. Você come a bicha seca, e mastiga, mas como é gostoso. Eu comecei a apreciar disso, eu nunca tinha prestado atenção que torrada é um negócio fantástico, principalmente na necessidade profunda. Nós precisamos degustar isto aqui como quem come torrada depois de uma desordem dessa natureza, experimentando assim. A justiça de Cristo me justifica. O perdão de Deus se torna absoluto para a minha vida. Ele me perdoou em Cristo, Ele me incluiu em Cristo, Ele me identificou em Cristo, para que a morte de Cristo fosse a minha morte, a ressurreição de Cristo fosse a vida que Ele vai nos dar. Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade. Ele é o único que morreu em benefício de todos. Ele é o único que atraiu a todos no seu corpo e juntamente com Ele levou a todos passarem pelos efeitos da morte. Ele é o único. Ele é o único. Ninguém fez isto. Ninguém se ofereceu. Por isso a palavra de Deus nos mostra que os efeitos da morte dele são incorporados na nossa experiência, como Romanos 6, 6 e 7 nos dizem. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado como escravos, pois quem morreu, justificado está do pecado. Quem foi que morreu? Jesus? Jesus somente, irmãos? Quem morreu? Todos os que foram atraídos no corpo de Jesus. Quantos foram? Eu, quando for levantado da terra? Quantos? Todos. Quantos que a Bíblia diz que são todos? Quantos estão excluídos em todos? Então, quando ele foi levantado da terra, atraiu a todos, para quê? Para que a justiça de Deus nos fosse imputada. A morte de Cristo é a nossa morte. Deixa eu repisar isso bem aqui, que isso aqui é a obra do perdão. Eu estou perdoado pelo perdão que Deus me oferece na justiça substitutiva de Cristo e inclusiva quando Ele me faz participar daquela morte. Substitutiva é que Ele foi para a cruz em meu lugar, e inclusive é que Ele me levou a morrer juntamente com Ele. Nesta obra perfeita da justificação, Deus nos perdoou completamente de todos os nossos pecados e nos garantiu uma nova natureza na ressurreição juntamente com Cristo, habilitada a perdoar a todos aqueles que nos ofendem. Fomos perdoados para sermos perdoadores. Fomos perdoados para perdoar. Agora, quantas vezes devemos perdoar? Esta foi uma das preocupações dos discípulos de Jesus, capitaneada pela pergunta de Pedro,
que está registrada em Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A mesma falta? A mesma. Não vai ficar sem vergonha, não? Pode ser que ele fique, mas você vai ficar amplo em perdão. Você vai desenvolver-se tanto em perdão que vai ficar um halterofilista perdoador. Os seus músculos de perdão vão se tornar tão fortes que é capaz de ser Mister Universo do perdão. Qual o limite do perdão? Este é um dos problemas de nossa avaliação. Simplesmente Jesus propõe considerarmos a questão como uma disposição permanente. A palavra disposição. Eu estou inclinado e disposto a perdoar. Eu sei que o assunto é sério. Eu sei que a ofensa é grave. Eu sei que o problema é da mais profunda indignação. Porém, eu sei também que uma ira azedada, uma mágoa retida, vai me perturbar. And ever, forever. E para sempre, e sempre, e sempre. E misericórdia, Deus, eu não quero viver nesta coleira. O perdão não é uma questão de contabilidade ou matematicamente determinada, mas uma postura do coração em face da falibilidade do ser humano. Minha esposa já me perdoou muitas vezes. E eu já tenho perdoado a ela outras vezes tantas. E isto, nós vamos continuar assim. Porque ela é falha e eu sou falho. Meus filhos, eu os perdoo e eles me perdoam. Porque todo relacionamento humano tem os seus entreveros, tem as suas dificuldades, tem as suas batidas. E se eu não a perdoá-la, o sufoco vem sobre mim. A pessoa que sabe que é suscetível à queda, estará mais pronta a perdoar as ofensas dos seus semelhantes. A gente que sabe que pode falhar, tem mais disponibilidade, eu também posso perdoar aquele. Mas as pessoas orgulhosas e arrogantes se estribam na sua autossuficiência, preferindo a vingança ou um perdão condicional. Eu perdoo sim. Eu perdoo desde que aqueles perdões que são feitos adredemente, acochambrado. Vamos fazer um negócio aqui. Não. Olha, eu não quero esta fedentina perto de casa. Alguém disse assim: quando você enterrar um cachorro louco, enterra-lhe o rabo também. Porque o rabo, nem que seja um pedacinho, apodrece e fede. Eu não quero nenhum pedaço do lado de fora. Eu fui perdoado totalmente, agora eu vou perdoar com reservas. Mas você não sabe o tamanho da ofensa. É porque você não sabe o tamanho dos pecados e do pecador que era. Senão você estava soltando foguete dizendo: não somente fui perdoado, como perdoo. Essas pessoas que não perdoam, este não é o estilo, com certeza, da vida cristã autêntica. Se você tem algo a perdoar, perdoe, e perdoe rapidamente. Perdão tardio é muito pouco melhor do que a ausência de perdão.
Porque ele fica estragando um tempão aí, criando bolor. Se você é um cristão perdoado, preste atenção nessas 4 coisas aqui. Se você é um cristão perdoado, você perdoa a todos. Você perdoa tudo. Você perdoa todas as vezes. E você perdoa rapidamente. Se você é perdoado, você perdoa a todos. Você perdoa tudo. Você perdoa todas as vezes. E você perdoa rapidamente. Deixa esse negócio para lá. A cachorra que nós tínhamos lá em casa era uma husky siberiana, extremamente caçadora. Não passava um bichinho por perto de casa que ela não lhe estraçalhasse. Boa para pegar a pombinha. Aliás, era até nisso ela levava vantagem. Aquelas pombinhas sujam tanto que esse sistema de proteção dos animais não deixa matar, e elas estão sujando a cidade e envenenando. Mas a cachorra era expert. Ela pegava, vinha com um jeitinho ali, abocanhava. Apareceu um gambá um dia desses lá, algum tempo atrás, e ela pegou o gambá, matou. E enterrou. Depois ela foi buscar o gambá. Gato, era quantos passasse ela. E de repente começou um mau cheiro lá em casa. Um mau cheiro. Onde é que está esse mau cheiro? Aí descobri que era debaixo da escada. Ela pegou o gato saiu todo ferido e entrou debaixo da escada. E agora, para achar, tinha uma escada de entrada assim. Ô, seu Manuel, o nosso pedreiro aqui que faz as obras, vai lá em casa e fez uma sepultura debaixo da escada e enterrou o gato lá. Fecha esse gato, não dava para puxar lá de baixo? Tá lá, eis aqui os restos mortais. Ali você pode botar um epitáfio. Enterrou e acabou o cheiro, está enterrado, desapareceu. Eu não quero nada que cheire mal dentro do meu coração, que lembre qualquer ressentimento. Eu tenho muitas lembranças que foram desagradáveis. Não vou ter amnésia, mas o Senhor liberta da amargura e do ressentimento para não ficar chorando o resto da vida com aquela dor, aquela tristeza. Assim, a vida perdoada é uma vida cheia de poder para perdoar e ser uma bênção neste mundo tão oprimido pelo ódio. São Francisco de Assis disse esta frase aqui, muito bonita: que eu leve o perdão, esquecendo as desatenções e as ofensas e as injustiças de que me julgo vítima. E que Deus, da sua infinita graça, nos dê esta mesma competência que está escrito em Colossenses 3,13. Suportando-vos, vamos dizer todos juntos, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Por favor, outra vez essa expressão, assim como. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Dou graças a Deus porque está escrito na palavra de Deus e está no imperativo. Se Ele está mandando perdoar, porque nós temos essa competência para perdoar. Graças te dou porque assim como o Senhor me perdoou, eu também perdoo. E não quero viver debaixo desta desgraça. E eu vou terminar contando uma pequena história de uma senhora. Ela era casada com um cidadão americano que foi fazer um trabalho naquelas ilhas do Havaí. E lá conheceu uma havaiana que não tira cheiro, não tira e nem deixa cheiro. E se apaixonou pela havaiana.
E recebeu uma carta. Ela recebeu uma carta dizendo: apaixonado, aqui estou agora desfazendo nosso casamento e tal, etc. Deixou 2 filhas com a esposa lá nos Estados Unidos e lá foi viver. E os anos se passaram. Ela recebeu uma outra carta agora dizendo que em face dos reveses da vida ele estava acometido de uma tuberculose, muito doente, sem emprego e sem dinheiro. Ela lhe escreveu uma carta dizendo: venha, aqui vai a passagem, venha para fazer o tratamento aqui nos Estados Unidos. Mas quando a carta chegou lá, ele já tinha morrido. Uma tuberculose galopante. Aí então, recebeu a carta e leu, e mandou uma outra carta para a viúva verdadeira, ou legítima, ou divorciada, e disse: estamos numa penúria. Tenho 2 filhas com ele. Estou numa situação muito difícil. E ela então respondeu a carta dizendo: você me manda aquela passagem antiga, e eu vou lhe mandar mais 2 passagens, fazendo 3, que aquela está no nome do ex-esposo. Manda aquela passagem de volta e eu lhe mando mais 3 passagens para você vir para cá. Porque quando ela recebeu aquela carta, ela disse: Senhor, e agora? Ele disse: agora você vai tratá-las como se você tratasse ao seu ex-marido, você vai buscá-las. Então, quando vinha a mulher com as 2 filhas no avião, ela estava esperando lá na Flórida, diz que andando no aeroporto, com as mãos suando, com as outras 2 filhas do casal, já moças, ela andava de um lado para o outro e suando. O Senhor lhe disse: por que você está assim? Ela disse: Senhor, mas esta é uma situação muito estranha. Ele disse: lá na cruz eu te perdoei todos os teus pecados, e eu não fiz nenhuma reserva, e eu lhe dou condições a que você perdoe as afrontas mais profundas, e você vai recebê-la e vai cuidar dela. E ela conta essa história e diz: hoje a nossa família é mais ampla e a nossa casa tem mais gente, e nós vivemos num outro ambiente, e aquela mulher e as filhas já estão também nas mesmas mãos perdoadoras do Senhor Jesus, porque perdão não tem qualificação de pecados ou de ofensa, tem disposição da graça de Deus para exercitar. Eu não quero, Senhor, viver refém, escravo, preso de qualquer atitude, por mais grave que seja. Do mesmo jeito que o Senhor me perdoou em Cristo, também me dá a disposição de perdoar aqueles que me ofendem, para que nós vivamos para a tua glória. Amém.